isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia, sejam bem-vindos, bom dia a todos, diga a paz, Jesus. Jesus te ama, aleluia, glória a Deus, amém? Hoje nós vamos continuar um pouquinho sobre os pensamentos que nós temos que ficar livres das pessoas que não estão em comunhão com a palavra, porque elas vão influenciar na nossa vida. Por quê? Elas vão influenciar de uma maneira negativa, ou maligna, ou das trevas, porque elas não têm a palavra dentro delas. Então, os demônios que estão na mente dessas pessoas, porque o crente precisa saber que tem demônio por aí e que ele age no pensamento. Ele vem para o pensamento do crente, olha. Satanás traz pensamentos, mas eu tenho que resistir. Se eu não tiver a palavra de Deus dentro de mim, eu não resisto, porque eu nem sei que é ele. Aliás, eu vou acabar ficando contra Deus, inclusive. Porque Deus não vai tirar o diabo da minha vida se eu não quiser. Eu tenho que saber até que diabo quer, para eu resistir com a palavra, certo? A responsabilidade que Deus nos deu. Então, salvação é uma responsabilidade, porque é uma escolha. Então, nós temos, agora eu vou mostrar aqui na palavra, que nós temos que dar um jeito na vida de descartar Acã da nossa vida. E como ele prejudicou uma nação inteira com a atitude dele. Então, agora eu quero mostrar outro lado desse Acã. Não é só os objetos que nós temos em casa que o demônio fica lá, certo? Você já descobriu o objeto na sua casa e já jogou fora? Então, isso aí. Essa limpeza tem que se fazer. Porque o demônio fica lá e você não sabe por que as coisas não vão bem na sua vida. Porque ele fica lá agindo na pessoa, na família, nos negócios, no dinheiro, na saúde, no relacionamento e tudo mais. Ele destrói vidas. Tá? Porque o mundo já é dele. O povo nem sabe por que já está destruído. Porque anda com o diabo. Não tem paz e felicidade um dia. Agora, o cristão, ele anda, sim, no vale, mas ele tem paz. Nós já vimos isso também. Agora, nós não podemos dar chance para o diabo ficar agindo na nossa vida. Nós não podemos dar terreno para ele. Porque quanto que eu dou de terreno para o diabo para ele agir na minha vida? Então, ele cria fortalezas e me afasta de Deus, na minha mente. Porque o negócio do diabo é agir na mente. É ali que ele opera. É no que pensa. Por isso que eu tenho que ter palavra. Para você observar o quanto que a palavra está fluindo na sua vida. Quanto que você observou que ela fluiu. Ou nem fluiu. Você só ficou no silêncio pensando em tudo. Como uma roda viva. E brrr. Então você tem que agora apertar o passo. Você tem que dar um jeito na sua vida. De buscar a palavra e silenciar em casa. Essa palavra tem que te trazer silêncio. O silêncio é a paz, não é tormento. Vou resolver isso, vou fazer aquilo, vou falar com aquele outro, vou lá, vou buscar isso, vou fazer aquilo, eu não vou fazer isso, eu vou... Você sabe, é isso. O quanto isso ficou rodando na sua cabeça. Então agora eu vou mostrar aqui o outro lado de Acã, que é a pessoa que tem essas coisas em si e que prejudica a vida dos outros. Impedindo que a bênção de Deus venha. Pode morrer de orar. Não desce a bênção. Porque tem demônio. Então são pessoas. Pessoas perto de nós. E dentro da igreja. Que são Acã. Então nós vamos ver isso. Que isso existe. É sério. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Josué. Está valendo isso? Amém. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia e saber tudo. Porque Deus mostra tudo. E como nós temos que ser e proceder para nós ficarmos livres do demônio. Não é para ter medo dele, é para sair dele. Isso aí que é o negócio. Porque não é para ele levar vantagem na nossa vida, ok? Não é, não, de jeito nenhum. Ele não pode levar vantagem na nossa vida. Então, vamos começar aqui no capítulo 7 de Josué. Nós já vimos isso, mas hoje eu vou abordar outro tipo. É descartar Acã da vida. Então as pessoas precisam saber quem é Acã. Tá? Porque Deus está mostrando isso. Então, versículo 1 diz assim, olha.
prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então eles prevaricaram, quer dizer, eles foram contra coisas amaldiçoadas. Prevaricação é isso. Tá? É ir contra tudo aquilo que Deus abomina, que é amaldiçoado. Então, prevaricar é isso. Por isso que Acã, um homem só. Então, nós temos que discernir, nós temos que discernir quem é esse Acã que está perto de nós, ou dentro da igreja. Você tem que perceber quem é esse Acã que tem demônio. O Espírito Santo vai te mostrar, hein? Você tem que querer, tá certo? Mas você tem que começar a orar e pedir, porque ele vai revelar. Ele não revelou os objetos que estavam na sua casa, que era do diabo? Me diz lá. Opa, e você não tacou tudo no lixo? Então agora ele vai revelar quem é a pessoa, que é o Acã, que impede de descer a bênção. Porque veja aqui, por causa de uma pessoa, as bênçãos de Deus não desceram para Israel. Então uma pessoa tem uma influência demoníaca e ela diz, tudo bem, que ela aceitou Jesus, mas ela não se purifica. Tem demônio e faz duas coisas. Só que duas coisas, gente, é impossível. A pessoa estar com Deus. Uma hora Deus, uma hora demônio. Ídolos. É óbvio que quem vai ganhar aí é ídolo. Porque para eu estar com Deus eu tenho que tirar o ídolo. Eu tenho que tirar o pecado. Não é sério isso? Então, gente, é um filtro mesmo, ok? A nossa vida com Jesus é um filtro. Tem que estar purificado, limpo, porque ele é santo. Está escrito, né, na palavra que não há mal algum nele. Então não pode ter mal algum em nós. Nós temos que nos santificar, né? Então, por causa desse homem, uma nação inteira foi impedida de receber as bênçãos de Deus. E isso acontece nas nossas vidas também. Então, veja, se um homem fez isso para uma nação, naquela época, ele pode fazer dentro da igreja, pode fazer. Pode fazer dentro da igreja e pode fazer dentro da nossa família, para nós mesmos, pessoalmente. Então nós temos que agora discernir Acã e descartar por fora. Agora vai ter pessoa, gente. É sério, hein? Quer dizer, nós vamos ter que, cair fora. Deus veio agora explicar como. Porque muitas pessoas se enveredaram e se uniram a pessoas que são espíritas. Esses, gente, nem está dentro da igreja. Tem enfiado também, mas, sim, pessoas que nós temos que tomar muito cuidado. Mas já foi envolvido de uma maneira tão séria que como que vai sair? Agora tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. Porque ele é que vai nos ajudar a fazer a limpeza. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo mostrar e como que vai acabar isso. Não é demais? Isso é muito importante. Então vamos ver duas coisas que a Acã fez. Aqui no versículo... Vamos ver no versículo aqui 21. Ele dizendo, né? Quando vi entre os despojos uma boa capa, porque quando eles entraram em Jericó, é o seguinte, Deus falou agora, vocês tocam as trombetas aí, que assim que for, as muralhas vão cair, só Raabe que vai ser salva com a família, tudo que estiver dentro da casa dela. E nós sabemos que a casa dela estava em cima do muro, não caiu aquele pedaço do muro, não caiu, porque ela protegeu os espias de Deus, certo? O resto do povo, tchau, vai ser tudo... Vai ser terminado. E Deus deu a ordem, não peguem nada de Jericó, porque é tudo contaminado. É tudo oferecido para ídolos, para Satanás. Nós sabemos que eles faziam isso. Mas Deus vai dizer que só o ouro e a prata, que é do templo de Deus, que vai ser
que vai ser para o templo, que é consagrado, porque o ouro e a prata não tinham nada esculpido neles. Aqueles eram para o templo de Deus. O resto não era para pôr a mão. Mas Acã, veja, ele ficou com a mão, com o pé e com a vida em duas situações. Na de Deus e na do ídolo, na de Satanás. Então não pode. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Não obedeceu Deus, uma capa, um tecido, o demônio fica lá, nós já vimos isso. Por quê? Essa capa era usada, gente, nas cerimônias, nos rituais para Satanás, no templo deles. Por isso que não podia. Tá valendo? Então nós vamos tomar muito cuidado. Quem que está usando coisa de diabo aí? O que está fazendo? Que acha que não tem importância. Tem gente que está em todo lugar, está dentro da igreja e vai ler a sorte, vai ver horóscopo, vai ver filmes que não tem a ver, vai se enchendo de demônios. Livros que não tem a ver, vai ler, vai se enfiar em coisas para receber demônios. Recebe. E depois que fica cheio de demônio, passa para os outros. Esse é o negócio. Contamina. Não tem a ver. Não, eu sou de Jesus, não tem importância. Ah, vai, está dizendo que não. Na Bíblia está dizendo que não. Não se junte. Não tem nada a ver. Você não pode ter amizade com gente espírita. Porque esta gente invoca diabo. E anda com ele. A mente dessas pessoas é demoníaca. Então contamina. Você acha que não tem importância, porque você não tem a palavra de Deus dentro de você para te iluminar e te purificar. Então anda com o demônio, pensa que está andando com Deus, não dá. Porque não pode andar com Deus e com o diabo, certo? Porque aqui, veja no versículo, aqui no capítulo 6, quer ver? O versículo, vamos ver, do 16 adiante. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Quer dizer, se você puser a mão lá, você é contaminado e você vai ser amaldiçoado por Deus. Então, quando eu sou condenada pelas coisas demoníacas, eu sou amaldiçoada por Deus. Ele não vai me abençoar. A bênção não desce, não adianta. Porém, toda a prata e todo o ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Tá certo, então? Então aqui ele especifica bem, não é para pegar nada, toda a cidade, tudo que tem lá é consagrado a ídolos, a Satanás. Não toque. Então ele tocou e o que aconteceu? A nação inteira ficou prejudicada, ele prejudicou a bênção de Deus descer. Tá vendo? Por que não vai? Por que não deslancha? Porque tem demônio, porque está desobedecendo, está amaldiçoado por Deus. Mas aceitou Jesus um dia. Certo? Então, ele tocou nas duas coisas por ganância. Um pouco do diabo, um pouco de Deus. Não dá. Ou é mundo, ou é o céu, a salvação. O sangue de Jesus, tá ok? Se você está cobiçando as coisas do mundo, você vai ser amaldiçoado por Deus. Não tem como. Quer ver Eclesiastes agora? Capítulo 9. Versículo 18. Achou? Amém. Diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Confirmado? Uma pessoa que anda no pecado, ela destrói as bênçãos de Deus.
Destrói a casa, a família, os negócios, a vida própria. Tá certo? Tem que se apartar, não dá. Então, nessa situação que ele está falando aqui, que um pecador destrói muitas coisas, então nós temos que orar para Deus, então, para a gente ficar livre desse tal Acã. Quem que é? Porque o diabo, ele nunca fica perto de nós com garpão, dentão, chifre. Ele é sutil, ele se disfarça, como diz a Bíblia, de anjo de luz. Porque quando ele foi até Deus para discutir com Deus a vida de Jó, vocês estão lembrados? Como que Satanás, conseguiu entrar lá? Por isso que Paulo descreve bem isso na carta aos Coríntios, falando que ele se faz de anjo de luz, porque até os anjos do céu não perceberam que ele era Lúcifer, que ele era Satanás, porque ele ainda tem o poder. Ele ainda tem o poder, só que agora virou maligno. E ele, com aquele poder, ele se envolveu, entrou no meio dos anjos, entrou lá diante de Deus, porque Deus não tirou o poder dele. E ele foi falar com Deus. Ele faz isso, gente. Vocês estão acompanhando? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque ele se faz. Não é aquela pessoa, mas aquela pessoa é bondosa, mas ela é maligna. Ela não é uma pessoa boa para você. Se você quer andar com Deus, se você quer Jesus e a salvação, é sério, isso é pesado, hein? Isso é pesado, mas é sério. Está tudo aqui na Bíblia. Então nós temos que orar e pedir para Deus para que Ele nos livre desse Acã. Para tirar esse Acã da nossa vida. Porque às vezes por interesse nós ficamos ligados às pessoas. Porque elas estão nos favorecendo. O que interessa? Favor de quem está com o diabo. Deus sabe nos abençoar. E as bênçãos não vêm. As bênçãos de Deus não vêm. São coisas que o diabo fica fazendo, enganando. Não é sério isso, gente? Então nós precisamos pedir isso. E nós temos que reconhecer quem é esse Acã. Então é o Espírito Santo que vai nos mostrar quem é esse Acã. Como que eu vou ficar livre desse Acã? Certo, gente? Tem muitas pessoas que não se salvam porque estão dominados por demônios. Então nós vamos saber quais são os demônios que estão possuindo essas pessoas para elas não se converterem. Não se entregarem a Jesus, também tem isso. É sério, hein? Gente, fala a verdade. Então, o mundo é muito largo, mas para o cristão não tem espaço. Não é para nós sairmos do mundo agora fazer uma sociedade ali no canto. Isso não é. Mas nós temos que estar protegidos com Deus e não nos associarmos com Ele. É aí que vai ser a colheita maravilhosa quando o Senhor vier, né? Que vai ser a hora que Ele vai pegar o trigo e deixar o joio. Então o joio é esse aí, você entendeu? É o Acã que está bem disfarçado, mas está amaldiçoado. Quem é o Acã que está cercando? Que não deslancha? Né, gente? Então vamos ver 1 Coríntios capítulo 5. Vai orar. É isso aí que você tem que ter medo, não de outra coisa. É que nem Jesus falou, é para ter medo de quem mata a sua alma e te leva para o inferno. De diabo não. Porque é para nós resistirmos e ficarmos livres. Então vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 5 a 11. Vamos ver aqui. Olha, entregue a Satanás, não, versículo 6, queridos. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leverda a massa toda? Um pouco de fermento, quer dizer, pode trazer, é o suficiente para trazer uma destruição do Acã. Está valendo? É ficar patinando na vida. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Entendeu? Sai fora desse Acã do que já éramos antes de aceitar Jesus. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está falando isso com razão por causa do começo aqui, da imoralidade, do pecado que está acontecendo e tudo mais, dentro da igreja. Ele não está falando para o mundo, dentro da igreja. Gente que
Aceitou Jesus. Então agora ele está sério aqui falando. O que é que tem que fazer? Lança fora o fermento velho. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que é esse fermento da maldade e da malícia? Pessoas que têm isso e podem influenciar até um grupo de pessoas com este mal. Elas têm dentro dela maldade e malícia. Porque dentro daí tem bastante demônio aí dentro disso, disfarçado. Então, pessoas dentro da igreja com isso que pode contaminar um grupo inteiro. Contamina, gente. Por isso que não dá. Não dá. Festinha, reuniãozinha. Com gente que não está purificada, não tem a ver. Está cheio de joio ali no meio. É hora de purificar agora. É hora de seleção. Já está havendo essa seleção já. A separação já está havendo. E é agora, meus queridos. Não é na hora que Jesus descer, não. É já. Está valendo? Então, versículo 9. Já em carta vos escrevo... peraí. E sim com os laços da sinceridade e da verdade. Quer dizer, é quem anda na verdade. Certo? Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, é isso. E aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois neste caso teríamos que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Aqui está tudo que é pecado. Com esse tal, nem ainda comais. Não é nem para almoçar e jantar com essa gente. Não é para se reunir com essas pessoas. Nossa! Essa gente, com tudo isso aqui, pode nos seduzir. Porque são demônios. E muito sutilmente nós nem percebemos. Então cuidado, gente. Cuidado com essa lista aqui. Dizendo-se irmão, é impuro. Impuro, gente, está tudo que é lascívia, pecado de sexo e tudo mais. Tá valendo? Cai fora. Avarento, nós já sabemos que pessoa que o dinheiro é o Deus. Idolatria. Nossa, idolatria é tudo que a pessoa põe acima de Jesus Cristo. Tudo. Tem um móvel na casa. Qualquer coisa que fica adorando, que está muito importante na vida. É mais do que Jesus. Maldizentes, que fala contra a palavra. Só, da boca não sai uma palavra de Deus, só bobagem. Beberrão, roubador. E, gente, alcoólatras, drogados, etc. A gente cheia de demônio. Sai fora, isso contamina. Seduz um grupo de pessoas. Pois ele diz aqui, olha, com essa gente nem senta na mesa para almoçar nem jantar. Porque almoço, janta e essa comunhão é muito abençoada. Quando é santo. Por isso que não pode ter gente ali no meio para contaminar. 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. É para julgar quem está aqui dentro. Quem está aqui ao meu redor. Quem está dentro da igreja. Os de fora já estão julgados. Não tem a ver. Ele está dizendo aqui que não é para andar com essas pessoas. Não é para andar. Se você tem um negócio, alguma coisa, chega uma gente, uma outra, você só vai falar do negócio. Não tem a ver. Aquilo acabou e pronto. Vamos dizer que você tem um comércio, aqui está aberto para o público. Qualquer um que chega lá, tudo bem. Mas não é para você se associar com ele. Porque vai te influenciar e seduzir esses demônios. Né? Então, a palavra de Deus é que está dizendo isso. A Bíblia está falando isso. Então, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro de vós o malfeitor. Então, gente,
esse tipo da igreja que anda nesse tipo de vida não é nem para entrar na nossa casa. Sério, né? Então cada um tem que se avaliar e tem que achar esse arcano na vida e por fora. E se purificar. Para não ser enganado dentro da igreja. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não está salvo. Está valendo? É isso aí. Porque o Senhor já não falou que más conversações corrompem os bons costumes? Lógico, a associação com essa gente corrompe. Você começa a achar bom e você vai dando corda e você vai entrando com essa gente. Que só vomita o que é do mundo. Não tem uma coisa de Deus que sai. Não tem palavra, não tem santificação. Não tem nada, nem que queira falar, não sai. Só se abrir a Bíblia e começar a falar nesse que não tem. Então não é para se associar com essa gente. É isso que eu venho falando sempre. Quando você senta com uma pessoa, o que ela fala? O que ela abre a boca e fala para você? Só bobagem do mundo. É com esse que você não vai se associar. E esse está dentro da igreja. Certo, gente? E lá no teu caso também, no seu hall, com quem você anda. Que, aliás, é bom cortar. Antes só do que mal acompanhado. Não está precisando de gente, não. Está precisando de Jesus. Santificação. Quer ver Hebreus 12? É por isso que você tem que vir na igreja, para você ouvir a verdade e sair desse mundo e ser salvo. Tá? E daí Deus te abençoa em tudo que você precisar. Agora, presta atenção aqui. Hebreus 12, versículo 15, diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Está valendo? Então o que a pessoa é no coração, ela contamina os outros. Porque se você tem o bem, você passa a bênção de Deus para as pessoas. Se você tem amargura, se você tem pecado, você passa isso para os outros. Não é bom saber isso? Então, com quem você anda? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Presta atenção que esses aqui, essas pessoas, elas saíram de Deus. Veja só, Esaú, gente, saiu de Deus, mas ele caiu fora. Ele não quis, ele vendeu a primogenitura dele, né? Então tem muitos que saem de Deus e se tornam igual a Esaú. E depois quer voltar e não tem. Porque o coração é mentiroso. Esaú era mentiroso e enganador. E a descendência dele saiu tudo para esse lado. Não deu nada certo. Trouxe problema para o mundo. Gente que traz problema para o mundo, que traz demônio. Ele saiu de Deus, caiu fora. Então tem pessoas que devagarzinho vão saindo de Deus, vão se enchendo de demônios, são pessoas da igreja. Vão se enchendo de demônios. Por quê? Só para ter coisa do mundo. Por que sai de Deus? Porque quer o mundo. Quer as vantagens do mundo. Então quer Satanás. É sério isso ou não? Claro que é. Você quer o quê? Então Deus não tem o que é bom para te dar? E o que Ele dá é santo. Uma vez que você se corrompe e vai para o mundo, você já saiu de Deus. Então, esse tipo de pessoa não é conveniente. A Bíblia diz, não tenha comunhão com essa gente. Porque é igualzinho a Esaú. Essas pessoas trazem danos para as nossas vidas. Porque estão contaminadas com o mundo e disfarçadas. Tá valendo? É sério, gente? Está escrito. Eu não estou inventando. Não está escrito isso? Eu estou explicando o que está escrito aqui. O Espírito Santo revela. Agora vamos ver 1 Samuel. Vamos ver o capítulo 2, versículo 12 primeiro. Vamos ver aqui. Samuel 1, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Agora veja o versículo 22. Era, porém, Eli
já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Serviam é o que, gente? Eu vou ler aqui depois, mais para frente. Eles faziam sexo com as mulheres na porta do tabernáculo. E Eli, que era o sacerdote, nem ligava. Não repreendeu os filhos dele. Agora, veja aqui capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Por seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu, quer dizer, abominação. Execrável é tudo que é abominável. Prevaricaram. Ele não tomou um posicionamento ali de acabar com aquilo. Pôr os filhos dele fora. Ele viu, como está escrito lá, ouviu falar e não tomou posicionamento. Tá? Então, como disse aqui, que eles eram filhos de Belial. Belial, os teólogos dizem que Belial, com muitos estudos da Bíblia e tal, que é um termo usado por Satanás. São os filhos de Satanás. Gente que cultua Satanás e faz as porcarias das dele. Tudo que é pecado. Terrível. A Bíblia então chama essa gente de filhos de Belial. Belial é do diabo. O próprio Deus chama isso. Misericórdia, né, gente? Não, esse mundo é podre ou não? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então você veja o valor e o preço que Jesus pagou para nos tirar dessa situação. E uma vez que nós somos lavados no sangue de Jesus, agora, por interesse do mundo, nós vamos nos enfiar com Satanás e perder a aprovação? Isso é uma loucura. Nós temos que fazer a limpeza na nossa vida e nos apartar de quem está com isso. E a nossa casa tem que ser santificada. O seu lar tem que ser santificado. Você vai ter que orar para santificar o seu lar. E é com a sua oração que você vai ajudar, colaborar com o Espírito Santo para que esses demônios saiam da sua casa, da sua família. Para não ter esse pecado lá dentro para acabar com você. Para destruir você. Tá valendo? É sério. Por isso tem que levar a sério e tomar posicionamento. E larga a mão os outros que estão com pecado, com o diabo. Não adianta você ir lá e bater de frente, agora você para com isso. Não, isso é espiritual. Você que vai ter que tomar um posicionamento firme. E não deixar mais esses diabos atuarem dentro da tua casa, na sua vida. Usando esses filhos de Belial, Acã. Agora, veja o versículo 1. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E visões não eram frequentes. Imagine uma época onde Deus não fala com ninguém. Imagina isso, uma época que Deus não fala com ninguém. Era essa época. Por quê? Por causa do pecado de Belial. Aonde está o demônio, Deus não fala. Se você anda com gente que está cheia de demônios, estão muito ligados, você e essas pessoas, você não ouve Deus. E você sai do caminho de Deus. É sério ou não? Porque o demônio dessas pessoas prejudicam o seu caminhar com Deus. A sua comunhão com Deus. O seu ouvido de receber de Deus. De ouvir Deus. É sério ou não? E você fica ouvindo o diabo achando que é Deus. Por isso que nessa época aqui, não se ouviam Deus. Tem alguém ao seu redor que segura a voz de Deus. Então você vai orar. Você viu porque agora como que é a oração? Ai, Deus me dá o carro, Deus me dá isso, Deus faz aquilo. Ah, Deus é um empregado teu, que vai andando na frente fazendo tudo. Nem pense. Deus quer e precisa te purificar. Ele precisa limpar a igreja. Vocês estão acompanhando, queridos? Porque é isso que está faltando na igreja de Cristo Jesus. Essa santificação e essa purificação. Precisa do Espírito Santo para levantar a igreja de Cristo Jesus. Saiu o pecado do povo da igreja. Então, isso aqui é para alertar você. Quem que você está seguindo?
Porque se você se enfiar demasiadamente no mundo, você não quer mais saber de Jesus. Acabou, perdeu a salvação. Você não tem gosto nem prazer com Deus. Então a Bíblia é tão séria que chama essas pessoas de filhos de Belial, que é de Satanás, filhos de Satanás. São pessoas sem Deus e sem lei, que quer dizer filho de Belial. São demoníacas. É sério. Nós viemos aqui para ouvir Deus, para nós nos ajustarmos a Ele, para nós sermos abençoados, para Ele nos proteger do inferno. Não tem que levar na sua vidinha aí de qualquer jeito, não, e lambendo o diabo. Nem pensa, põe fora da sua vida, não aceita mais. Por isso que é na sua oração que o Espírito Santo vai estar presente para te ajudar a abrir os seus olhos e mostrar. Não, você vai ter que querer, não, lógico, porque tudo é o que tem que querer, é responsabilidade minha. Porque Jesus falou, a obra está consumada, agora responsabilidade sua. Ele não vai arrancar diabo de ninguém. Só se eu colaborar. Eu tenho que passar no fogo para aquele diabo sair. Né? Que nós já estamos vendo isso, não é mesmo? Então, vamos ver agora 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos voltar lá. Vamos ver. Vamos começar no 14. Não, então, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual como os incrédulos. Você não tem que andar com quem é incrédulo. Certo? Não, mas o incrédulo está aqui dentro da igreja. É isso aí. Não é na rua. Lógico. Não está falando de povo da rua. Da igreja. Por quê? Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E então eu vos receberei. Se eu não tocar em coisas impuras, Deus me recebe. Se eu estiver tocando em coisas impuras, Deus não me recebe. A porta está fechada. Está bem claro. Serei vosso pai, e então só assim sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Só assim que nós somos filhos e filhas. Se não tocarmos em coisas impuras, que eu acabei de mostrar tudo, né, gente? Não precisa nem falar mais. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quem está com demônio não tem temor a Deus. Está nem aí. Ai, Deus é bom, é aquele negócio. Uma vez salvo, salvo para sempre. E a graça é para sempre. Ah, eu já aceitei Jesus. Não, não está salvo. Só está salvo se estiver alinhado à palavra. Se estiver na obediência. Se não, né, gente? Para quê? Cada um faz a sua lei. Aceitei Jesus, vou andar no mundo, levo minha vidinha, eu me julgo de salvo. Ok? Nós temos que estar alinhados à palavra de Deus. Não podemos ter ídolos na nossa vida, que são Belial. É sem lei e sem Deus. Não podemos, nós temos que ter Deus na nossa vida. Não é falar Deus, não é isso, é ter Deus. Deus, como quer ter Deus? Ele tem que aparecer em nós. Sair de dentro e ser o reflexo aqui fora, com a minha conduta, com a minha vida, com o meu procedimento, que é o que nós vimos que precisa de haver a mudança, a renovação da nossa mente para haver uma transformação para aparecer Jesus Cristo. Então nós temos que tirar os ídolos, porque quando temos ídolos, quem anda com ídolos é guiado pelos diabos. Toda pessoa que tem ídolo, que tem alguma idolatria, é guiado por diabo. Televisão, na idolatria, está guiado por diabo. Aqui está entrando lá dentro, fazendo um horror só. E cuidado com esses louvores, está cheio de louvor aí que não é de Deus. Não tem nada a ver de Deus lá.
Não é porque está versículo ali que é de Deus. A pessoa nem está purificada, nem santificada, cantando o que lá? O que ela vai passar para você? O que ela é. Não é a unção do Espírito Santo. Você precisa discernir o que é a unção do Espírito Santo. Chega de enfiar coisa que não presta aí dentro. Tem que tirar, tem que limpar. É isso aí. Então, esse tipo de Belial tira as pessoas de Deus. Tem a capacidade e o poder de tirar as pessoas de Deus. E é dentro da igreja. Que é manso, sabe? É um tipo manso. Manso, folgado, espaçoso. E vai entrando. E vai tirando as pessoas de Deus. Com a conversinha. Com as atitudes que não batem com a Bíblia. Você tem que ver a atitude das pessoas. A vida delas. Como elas são. O que elas fazem. O que sai delas. Então essas são ou não? São Acã ou não? Valeu, gente? É sério? Então é por aí. Então vamos crescer espiritualmente e ficar livre dos demônios. Em nome de Jesus. Tem gente aqui na igreja que saiu da casa. Porque não dava para aguentar a feitiçaria lá dentro. Resolveu. Decidiu fazer isso, não é mesmo? Falou, não dá. Como que eu vou? Eu estou orando e fica as feitiçarias aqui. Minha mãe, minha irmã, não sei quem, todo mundo. Não dá, eu sou de Jesus. Caiu fora. Às vezes precisa tomar uma providência séria. Para Deus poder agir. Mas precisa orar muito para ter essa força do Espírito Santo para Ele conduzir. Porque não dá. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo. Eu te agradeço pela tua palavra, que é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Jesus, por você ter vindo nos salvar de toda a imundície desse mundo, do diabo, de Satanás, do inferno. Te agradeço pela presença do Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas vidas, que Ele que nos santifica, Ele nos revela a verdade. E eu te peço, Pai, que o Espírito Santo venha revelar a palavra de Deus para cada um. Não permita, Senhor, que nenhum se perca do nosso meio, aqui da nossa igreja. Senhor, eu clamo o teu sangue sobre todos aqui, para que a tua força espiritual toque, Senhor, que haja um novo recomeço para aqueles que precisam, Senhor. Toca agora, Jesus, eu peço, é no teu nome, Senhor, para que sejam preservados todos que estão aqui, de Belial, de Acã, de aqueles que estão influenciando as vidas. Que haja, Senhor, já uma separação na vida de cada um aqui, um posicionamento firme na luz de Cristo Jesus, no caminho de Deus. Em nome de Jesus, que fique muito claro para cada um agora, Senhor, quem é Acã na vida. Quem são esses Acã que estão rodeando a vida de cada um aqui, para que eles se apartem com a ajuda do Espírito Santo. Eu peço, ilumina, proteja, salva, Senhor, vem com a tua força e a proteção do teu sangue. E, Senhor, eu peço agora o teu sangue, Jesus, que esteja sobre a casa, o lar de cada um, para que os entes queridos de cada um sejam salvos, que o Senhor livre, Senhor, essas famílias das trevas, da perdição, do inferno, que haja salvação, Senhor, dentro desses lares, e que você abençoe agora, Senhor, tocando agora cada família, cada situação, as dificuldades que estão dentro dessas casas. Senhor, vem agora, vem com a tua força, vem com o teu poder, dissipar as trevas destes lares, dessas famílias, protegendo-os, Senhor, guardando-os de todo o mal. E eu peço, Pai, que você abençoe agora a vida profissional, financeira de todos aqui. Senhor, que você haja nas finanças dos que estão, Senhor, precisando de um milagre. Que haja um milagre financeiro agora. Senhor, que você venha com a solução desta situação financeira. Quem está precisando em nome de Jesus, porque você é o provedor. Que você abençoe o trabalho de cada um, o ganho de cada um. Que seja abençoado. Senhor, que seja
multiplicado, Senhor, que aumente, seja aumentado as finanças de cada um, Senhor, que não haja falta para ninguém, em nome de Jesus, e que o Senhor guarde o futuro financeiro de todos aqui, Senhor, para que ninguém sofra quando vier esse caos financeiro no mundo inteiro. Senhor, que ninguém do nosso meio, que ninguém, Senhor, aqui presente sofra nenhuma consequência desse dano financeiro que vier para o mundo. Eu creio que o Senhor está agindo, que o Senhor está abençoando, Pai, em nome de Jesus. Por isso agora, Pai, nós temos, Senhor, um cuidado especial. Todos nós aqui temos um cuidado, Senhor, para te dar. Sim, o cuidado de te dar toda a honra, o cuidado de te dar toda a glória, o cuidado de te dar toda a adoração, no preciosíssimo santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Igreja Santa diz: Amém, aleluia, assim seja. Que o Senhor abençoe o seu domingo, que você tenha uma semana abençoada e até o próximo culto em nome de Jesus. Orando sempre. Amém. Aleluia.